vai melhorar bastante. Eu não vi o teu antes, mas ela cicatrizou bastante. E aqui a cicatriz tá super boa. Então tá. Então ela tá aqui, ó, 16 dias depois de fazer a lipo. Agora já não toma mais medicação, então isso é importante a gente perguntar, porque senão as medicações podem afetar, né, o efeito da toxina. Então é importante o paciente que faz lipo de papada também manter ativa a toxina facial, tá? Então a gente vai fazer, então sempre sentado o paciente, a gente fica de frente para o paciente, tá? Então fecha o olhinho, Josi. Então vou medir aqui, ó, bem no meio da pupila e eu vou traçar uma reta aqui, tá? Importante, a régua tá virada para dentro, desse lado a régua também vai virar para dentro, porque senão ele vai ficar diferente. É sutil, mas fica, tá? Traçar aqui também. Agora, com esses dois traços, eu vou pedir para ela fazer força no frontal para cima, tudo que ela puder, para cima. Isso mesmo. Então, vem, então a gente vai marcar a última ruga que tiver. Não consigo fazer aqui, ó, essa última ruga aqui, porque aqui tá muito próximo à aponeurose, lembram? Então não vai fazer tanto efeito. Então a gente vai pegar a anterior. Então a gente vai pegar aqui, ó. Então essa aqui é a última que a gente vai fazer. Por quê? Esse vai ser o nosso ponto mestre. Então vendo que ela não tem muita força, porém ela tem bastante rugas. Se a gente fizer a nossa moedinha de 50 centavos, vai pegar toda essa região aqui. Tudo bem? Agora, relaxa, Josi. A gente vai fazer, ó, simétrico para o outro lado. Esse aqui é o nosso ponto mestre, tá? Então, desse a gente puxou para esse. Agora, pode continuar com o olhinho fechado. A gente vai pegar do nosso ponto mestre pro cantinho do olho posterior. E vai traçar a linha, tá? Mesma coisa do outro lado. Por isso, ó, que a reguinha tem que ser flexível. Pronto. Não precisa vir até aqui. Agora a gente vai pegar do ponto mestre para a base do nosso nariz. Mesma coisa do outro lado. E agora como é que eu vou fazer os meus pontos? Então, ó, esse já é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto, a gente vai marcar agora os outros pontos. Faz a contração de novo, Josi, para cima, o máximo de força que você conseguir. Então, a gente vai fazer, ó, o primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui. Lembrando sempre da nossa moedinha, tá? Tá vendo que se eu fizer o ponto aqui em cima dessa linha, vai ficar muito perto desse? Então, eu vou trazer ele um pouquinho mais afastado. Eu posso fazer esses ajustes pra gente conseguir contemplar todas as ruguinhas dela, tá? Então, eu vou trazer ele um pouquinho mais pra cá, ó. Por quê? Mais pra cima. Ó, aqui vai pegar toda essa região. Vou fazer minha moedinha. Ó, aqui vai pegar, ó, toda essa região. Aqui vai pegar toda essa região. Aqui vai pegar toda essa região. Toda essa região. Toda essa região. Tá vendo? Então, esse é o halo de ação do Dysport. Então, aqui vou contemplar essas ruguinhas aqui também, ó, com esse halo de ação, tá? E aqui, ó, estão vendo que ela tem ruguinhas na lateral também, ó, fora da pupila, né? Então, a gente também tem que fazer a toxina ali, tá? Então, como que a gente vai fazer? Relaxa, Josi. Isso, olha só, ela não tem muita força, mas já fica a derme quebrada, ó, já tem quebra dérmica. Então, a gente vai vir aqui, ó, no cantinho dos olhos, vira um pouquinho de lado, assim. Ó, cantinho do olho, vou traçar uma reta pra cima, ó. E aí, a gente vai fazer, no mínimo,
2 centímetros acima da sobrancelha, esse meu ponto, ó. Se a testa é muito curtinha, eu posso fazer até mais acima, tá? Nunca menos que 2 centímetros, porque senão pode cair. Posso causar queda aqui, tá? Lembrando daquilo que a gente conversou também lá na sala. Se a paciente ela já faz aquela força aqui, ó, tá em repouso com você e tá conversando e já tá contraindo frontal, é porque ela precisa da força de contração do músculo frontal para abrir o olho. E aí, se eu aplicar a toxina nesse músculo, o olho vai cair, vai pesar, o paciente vai sentir, tá? Do outro lado, ó, mesma coisa, tá? Então, a gente vai aplicar uma unidade em cada lado do acessório. E agora aqui a gente já pode fazer vira pro isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 3 no frontal, tá? E aí a gente vai ter lá no acessório, lá nas observações, a gente vai botar AC frontal 2 vezes 1. Tudo bem? Ali já pode fazer a continha, tá, Lili? 6 vezes 3, 18. Então vamos pro próximo. Qual é o próximo músculo? Prócero, que só tem um, né, gente? Então vamos lá, ó. Faz carinha de braba. Ó, olha pra mim. A prof tá com o botox, ó. Isso. Então a gente tá vendo que o prócero dela, ó, é forte, mas não tão forte assim. Porque não tá vincando, vinca bem pouquinho aqui embaixo na base do nariz. Então a gente vai fazer, ó, um pontinho aqui, tá? Então, aqui que a gente vai fazer. Então, 5 unidades a gente vai fazer no prócero dela. E aí aqui, ó, faz cara de braba. Ó, a gente vai fazer nos corrugadores também. Ó, tá vendo que levanta aqui, ó. Quando ela faz assim, fica gordinho. Conseguiram ver, ó? Ó. Tem pacientes que a gente poderia, até no dela, a gente poderia assim, dividir esse corrugador aqui em 2, 3, né? Mas o risco de a gente não conseguir aplicar direito e cair a pálpebra maior, tá? Então, tá no começo, façam só esse ponto daqui, tá? Então, a gente vai ter 4 unidades, no direito, 4 no esquerdo. Vira um pouquinho de lado, isso, perfeito. A gente vai fazer agora a marca da linha de segurança ali na nossa órbita. O que a gente vai fazer? Pode colocar o dedão, ó, aqui na nossa órbita. A gente sente aqui, ó, a borda da borda óssea da órbita. E a gente vai colocar o dedão aqui, ó. O dedão a gente vai fazer um desenho no meu dedão. E ó, lembra que o nosso músculo ele é circular. Então, às vezes tem gente que faz assim uma linha reta para baixo. Não, acompanha o desenho do músculo, tá? Então, a gente vai fazer uma linha circular aqui também nele, tá? Isso aqui é a minha linha de segurança. Daqui para dentro, não aplico, tá? Vou aplicar daqui para fora ou em cima da linha. Então, eu vou traçar rente aqui, ó, ao olho, uma reta. E aonde a gente tem essa intersecção aqui, esse encontro, vai ser meu primeiro ponto. Esse é meu primeiro ponto, tá? 1 centímetro acima. Depois vocês vão fazer isso com o olho, já. E 1 centímetro abaixo. No centímetro abaixo, aquilo que a prof falou, ó. Segura o dedinho aqui, não aperta, só segura de leve, sorri bem forte, bem forte. Não levantou meu dedo, tá vendo? Quando então não tá muito baixo. Se ele estiver mais abaixo, se ele estiver pegando o zigomático, na hora que a pessoa sorrir, o meu dedo vai levantar. Isso quer dizer que vai estar pegando o zigomático, vai travar o sorriso dela. Então a gente tem que cuidar com isso, tá?
Esse testezinho do dedo é bem legal. Então, sorri mais uma vez bem forte, apertando. Tá vendo que tem ruguinhas aqui fora, ó. Essas ruguinhas aqui, gente, isso aqui já é flacidez de pele, né, ó, flacidez. Quantos anos você tem, Josi? 45. 45. Então, é inerente da idade também, né? A gente vai envelhecendo. Já fez algum bioestimulador na face? É o ácido, eu fiz esse ácido hialurônico. Em alguns pontos, né? Mas não fez a bioestimulação de colágeno. Então, depois dos 30 anos, é recomendado a gente fazer pelo menos uma vez por ano, ou até mais, né? A bioestimulação. Pra quê? Pra gente tratar a pele também. Lembra que a gente falou, não adianta só tratar, né, a toxina, quando for tratar só o músculo, tá, Josi? Então, a gente vai fazer 3 pontos aqui. Então, 3 vezes 3. 3 pontos de 3 unidades cada. Vamos marcar a outra. Ó, pra eu estar fazendo sem o dedo, mas pode colocar o dedo, tá? O primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Também, 3 unidades de cada. Então, agora sorri mais uma vez, bem forte, olhando pra frente. A próxima não quer pegar no teu pescoço. Sorri bem forte, o máximo que você conseguir. Olha só a altura do sorriso dela. Estão vendo? É um sorriso baixo. Se eu aplicar aqui no levantador da asa do nariz, ó, vai abaixar. Mesmo que seja 1 milímetro, já vai fazer diferença pra ela. Né? O sorriso dela tá bem baixinho. Então, a gente não pode aplicar nas laterais do nariz, tá? Então, a gente vai aplicar só faz cheirinho ruim pra mim. Como se tivesse feito um... Isso. Olha só, né? Franze bastante, então a gente vai fazer só no nasal. No nasal a gente vai colocar, tá bom? Então, aqui pra ela tá vetado por causa do sorriso. Mas eu vou mostrar pra vocês como seria a marcação, tá? Então, a gente, ó, é aqui, ó, a gente levemente vira de ladinho, isso. Levemente eu vou, tá vendo que eu não tô pressionando o músculo, ó, só tô colocando meu dedinho ali. Isso já faz, ó, o músculo levantar, tá vendo? E aí eu vou botar bem aqui no gordinho do músculo, ó, tá? Se eu marcar, muitas vezes a gente pede pra fazer o cheirinho ruim e marca com a mímica ativa, esse ponto ele desce e aí fica fora do nariz. Por isso que eu gosto de marcar assim, tá? Se fosse marcar no outro lado, seria aqui também, tá? No caso dela, a gente não vai fazer, tá? Só pra gente ver, então a gente não vai marcar. No nasal pode ser 3 unidades. Se a gente... Josi, fala o seu nome e da cidade onde você mora, bem articulado devagarinho pra mim. Josiane Joinville. Ó, então a gente fica do ladinho do paciente, pede para ele falar e aqui se mexe a ponta do nariz é porque tem força no depressor do septo nasal. No caso dela não tem, então a gente não faria. Mas se a gente fosse marcar, como que seria? Levanta um pouquinho, Josi, assim, ó. Ó, bem aqui, ó. É bem aqui, bem lá, tá? Ele é profundo, tá, gente? Então, bem onde a prof marcou ali. Se a gente descer um pouquinho, a gente já pega o orbicular da boca. Então, vai dar incompetência, tá? Mesmo pegando aqui, ele pode difundir um pouquinho e o paciente pode sentir um pouquinho de incompetência transitória do lábio superior por alguns dias, tá? Isso é comum acontecer. Mas no caso dela a gente não vai fazer, mas se fosse, marcaria ali. Consegue fazer uma boquinha triste pra mim, Josi? Assim, ó. Ó lá, ela fez a boquinha triste, tá vendo? Então a gente, ó, vem continua o ângulo aqui, ó, da boquinha triste e marca o ponto, ó. Pode relaxar, Josi. Se a gente fosse medir, ó, daria no mínimo 2 centímetros, tá? Então, bem ali, a gente aplicaria. Então, a injeção aqui, ó, ela entra, a seringa entra aqui, ó, de ladinho, né, e superficial, tá?
mas no lábio dela a gente não vai fazer por enquanto, tá? Como ela fez aqui a aplicatura, ela fez a lipo de papada, aqui já deu uma, né? Não precisa, tá? Mas a gente aplicaria ali. Mento, vamos marcar o mento para vocês verem. Mento a gente vai fazer, ó, bem a linha média, olha, ó, bem a linhazinha média dela aqui. Divide, tá? E agora a gente, ó, o mento é tudo isso aqui, gente, ó. Tudo isso aqui é o mento, tá? E a gente vai dividir ele no meio aqui, ó. Ó. Tá no mínimo 3 centímetros, onde eu vou aplicar 3 centímetros abaixo, tá? Do lábio. Porque senão eu posso correr o risco de pegar o lábio superior, né? O orbicular do lábio inferior. E aí aqui a gente vai fazer, ó, a divisão, ó, bem junto à nossa cruz, ó, 4 pontinhos, tá? É o único ponto que a gente não leva em consideração aquele nosso alvo de ação de 50 centavos. Vai ficar bem pertinho, por quê? Pra gente ter bastante unidades difundindo nesse músculo que é grande. E ele é forte, tá? Então a gente vai, no mínimo, 2 unidades em cada, tá? No caso dela, a gente não vai aplicar também. Consegue fazer força com o platismo? Assim, ó. Ah, não tem. Essa lateral, né? Ah, essa aqui é posterior. Porque ela fez aplicatura também? Então ela fez, né? Então ela só tem aqui, ó. Então vira um pouquinho de laço, faz. Abaixa um pouquinho e faz a contração. Faz a contração. Ó. Ó, porque ela fez, né, gente, a aplicatura, ó. Aqui, ó, só pra marcar pra vocês. Gente, ele se insere, a inserção dele é aqui na mandíbula, tá? Então, a gente tem que começar daqui de cima. O primeiro ponto é lá na inserção dele. Se eu não fizer na inserção, aí não dá certo. Então, o primeiro ponto seria aqui, ó. Vira a tua cadeirinha um pouquinho, ó. Primeiro ponto seria aqui, tá? Daqui eu vou marcar mais ou menos 1 centímetro para marcar os outros pontos, ó. 1, 2, 3, 4, até quase aqui. Ó. Tá? Então, aqui, então, no dela, no caso, não tá aparecendo que ela fez aplicatura, né? Mas tem o anterior também, tá bom? Aí a gente marca tudo. É difícil o paciente que faz, né, por causa da quantidade de toxina, como a gente falou, tá? Aqui seria 1 unidade em cada ponto, tá? Vira pra mim de novo. Se fosse pro sorriso gengival, quer marcar sorriso gengival? Pedro? Marca. É dentista. Ai, dentista. Bem, pro sorriso gengival sorrir lá, normalmente a gente gosta de fazer, eu seguro aqui pra ver onde vai travar mais, ela sorrir, né? Então eu faço a marcação mais ou menos lateral. Como ela tem um nariz mais larguinho, dá 10 centímetros. O nariz é mais fininho, pode aproximar mais. Tá na dúvida, coloca o dedo próximo e pede pra sorrir, que mais ou menos a gente vai travar ali o sorriso dela. Mais ou menos isso. E aí, sempre lembrando, né, gente, aquilo que a gente comentou lá em cima. Às vezes, não é o melhor tratamento fazer toxina, porque trava o sorriso, a pessoa vai ficar artificial. Às vezes, a gente tem que vir com outros recursos, né, o caso dela, né? Mas a gente teria que vir, talvez, aqui, fazendo o levantador aqui da asa do nariz, fazendo o depressor de septo nasal. Isso vai... E o sorriso gengival tem muita questão. Quando ela sorri, ela tem que expor bastante gengiva para ser um sorriso gengival. Porque acontece, se ela expor pouca gengiva achando que é um sorriso gengival, às vezes é osso. É o osso que tá, ou é os dentes que a gengiva tá por cima do dente. Então tem que fazer uma gengivoplastia. Com gengivoplastia a pessoa já muda o sorriso, aí já não precisa, vamos dizer, sorriso gengival. Então tem que analisar bem. Dente curtinho. Por isso que a gente fala assim, ó, quem tem a prática odontológica já tem mais essa visão, essa prática.
Então é melhor para eles avaliar. É melhor para avaliar, tá? Por isso que a prof fala que é melhor dentista, né? Por causa que já tem essa prática, tá bom? Então, no caso dela, a gente vai fazer esses pontos. Gente, sempre, ó, fugindo dessa região aqui, ó, do terço médio. Essa região do terço médio, a gente vai comprometer, lembra, né? Aqueles músculos que vão mexer bastante aqui com a boca, tá? Com a face. Vamos supor que a gente queria, aqui, ó, projetar o lábio dela, né? A gente faria, ó, então, ó, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, ó, muito próximo ao vermelhão. E a gente entraria com meia agulha, não é meia, um pontinho raspar da a agulha. agulha. Passar o pincel. Ele vai formar papulazinha? Vai formar a papulazinha superficial, uma unidade, tá? E ainda assim o paciente vai ter incompetência labial transitória, porque ele não vai chegar a pegar o músculo, mas ele vai perfundir ali pro músculo e isso já vai ser um pouquinho, ele vai sentir no começo. Não vai conseguir pegar assim, tipo, abraçar a colher, o garfo, vai ter dificuldade de chupar no canudinho, Fazer tá? biquinho. Fazer biquinho. Então, mas é normal do procedimento. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos encerrar aqui. Aí, o que acontece, gente? Aqui, ó, a Ilza aplicou pra nós aqui. Então, aqui amanhã vocês vão fazer o desenho aqui também, o mesmo desenho que a gente tem aqui na face da Josi. E aqui sempre fazendo essa marcação, ó. No frontal, 6 vezes 3, isso quer dizer que a gente tem 6 pontos de 3 unidades cada. No prócero, não precisa colocar uma vez 5, porque a gente já sabe que só tem um prócero, né? Então, também, ó, 5, 4 nos corrugadores. E a gente aqui nos olhos, a gente vai ter 3 pontos de 3 unidades cada. 3 vezes 3, 9. E aqui também 3 vezes 3, 9 no direito e no esquerdo. E a gente vai ter um ponto aqui de 3 unidades no nasal. Mais 2 unidades no acessório do frontal que a gente tem aqui, tá? Isso totalizou 54 unidades, tá? Então, aqui o paciente, ele paga por unidade. Então, a gente vai fazer isso amanhã na clínica e aí a gente vai encaminhar lá para o financeiro. Agora a Josi vai lá fazer o orçamento e depois ele volta e já vai voltar com a quantidade de toxina na seringuinha para a gente poder aplicar, tá bom? E só lembrando também que essa é uma marcação da escola, né? É uma marcação que dá certo, tipo receita de bolo modificada, vamos dizer assim. Tem as outras técnicas que vocês vão ver por aí, que é de encharcamento, né, professora? Que faz vários pontos, deixa bem travado. Mas esse assim não deixa artificial. Isso. Tem gente que gosta da testa travada, eu quero bem travado. O encharcamento é outro protocolo, outra marcação, né? E a gente sempre tem que avaliar aquilo que a gente falou hoje de manhã, a força de contração do paciente, né? Então, se o paciente, por exemplo, se a gente fosse fazer o encharcamento aqui, ela já não tem muita força, e aí pode pesar aqui, ó. Né? E às Com vezes o o paciente tempo, veio do Google, eu quero a técnica que deu certo lá com Isso. fulano. Mas aí às vezes não é indicado para ele e vai. E essa técnica é mais fácil de a gente ter essa descida, né? Porque com o tempo vai perdendo a força de contração aqui, se ele fizer recorrente, e vai pesando, né? Aquilo que a gente falou, que ele utiliza às vezes esse músculo para tentar abrir os olhos, né? Como auxiliar, tá? Vamos lá, Josi.